Já, Jolim. Obrigado, viu, meu filho? Olá, meu Brasil querido, que me acompanham através das redes sociais. No YouTube, no Facebook, agora no TikTok, no Instagram, através da Central Rodrigo Leite de Produções, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sob a proteção de Deus e o patrocínio de Toninho Braga, Lunanda Roupas e Acessórios, João César, o Toco do Bar, Horta do Muri, juntamente com o Maguila, Quatro Pata Rações e a Dona Izinha Alvarez no quadro Vida Animal. Estamos começando antecipadamente neste sábado somente para o YouTube e no domingo para o Facebook. Aqui tem, eu ia falar aqui agora. O Aqui Tem especial Dia de Finados. No programa de hoje, vamos visitar túmulos de celebridades. Esse lugar que eu tô aqui é o cemitério de Getulina. Nesse carreador aqui, desse lado ou é desse, Julinho? Não sei. Tá enterrado o seu Chico Galinha, a família do seu Chico Galinha, Dona Dufina Guedes, o Delo, o Pita, o Sidão Galinhão, muita gente da família do São Francisco de Almeida, do Chico Galinha. Nesse carreador aqui também está enterrada a Dona Maria Rita Dias Brasil, a mãe dela, Dona Clemência Ferreira. Também está o Sérgio Murilo Ferreira, o Zinho da Maria Rita, a Cidinha Aparecida do Carmo, a irmã da Maria Rita. Logo ali também está enterrado o Joaquim Bueno da Silva Quinca, o finado João Perninha, o Nerso Carcinha e a Dona Pedrina, mãe do Quinca. Também nesse carreador aqui tem muita gente enterrado, muita gente conhecido mesmo. E vamos começar o programa especial de finados, trazendo para você uma missa de finados, uma grande prece para você que vai curtir esse programa. Pode colocar, Juninho, no seu Aqui Tem. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber?
Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentarem. Hoje nós nos reunimos para celebrar pelos nossos entes queridos que partiram deste mundo. É uma celebração bastante antiga na igreja e que nos faz pensar, refletir sobre uma das condições que todos nós um dia vamos passar: a morte. E que não é nada fácil pensar sobre a morte. A morte é um dos maiores medos que nós temos. Todos os outros medos derivam do medo principal, que é o medo da morte. E hoje refletimos sobre aqueles que já passaram por esse caminho, que já fizeram essa passagem e que merecem um dia especial para ser lembrado através das nossas orações, das nossas celebrações e de todo o sentimento que nós temos por estas pessoas, que estarão eternizadas na nossa vida, enquanto nós delas lembrarmos. Alguém só morre de fato o dia que nós o esquecemos. Enquanto estiver na nossa memória e no nosso coração a lembrança daquela pessoa, ela continua viva e presente na nossa vida. E hoje as leituras nos fazem refletir sobre tudo isso. São leituras apropriadas para pensar sobre a vida e a morte. As duas estão entrelaçadas. A vida nesse mundo, que é passageira, que é efêmera, comparada à eternidade. Por mais que vivamos longos anos neste mundo, não é nada comparado à eternidade. E muitas de nossas ações, sobretudo nossa religião, nossa fé, está canalizada para a preocupação que temos com a vida eterna. Queremos uma vida eterna no céu, junto com Deus. Ninguém quer uma vida de eterna condenação. E aí nós pautamos nossos procedimentos neste mundo com essa preocupação. Será que eu vou para o céu?
será que eu estarei junto de Deus? E Deus diz para nós: sim, eu te quero junto de mim eternamente. Mas para isso, você precisa ter uma vida, levar uma vida exemplar neste mundo. Porque são as nossas ações aqui neste mundo que vão determinar a nossa vida eterna junto de Deus. E às vezes nós não entendemos como podemos viver bem neste mundo. Penso que as leituras de hoje são muito claras, elas não deixam margem de dúvidas como nós devemos proceder. Às vezes nós passamos por esta vida só olhando para dentro de nós, aonde nós pisamos, preocupados só com a nossa vida, e a gente nunca olha para o outro, para o irmão. E a gente não sabe muitas vezes que para ganharmos a vida eterna, nós precisamos nos preocupar também com o outro. Lembram do evangelho de domingo passado que dizia que o maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A nossa relação com o próximo é fundamental para nós entrarmos ou não no céu. Tenham essa preocupação. Às vezes tem teologias que desvirtuam a relação com o próximo. Fala de salvar a alma, mas esquece que os corpos deste mundo precisam também ser socorridos. Só que aqueles que socorrem corpos sofridos, marginalizados, crucificados, são taxados das piores espécies. Eu vejo muita gente dizendo que quando a igreja defende os marginalizados e oprimidos, não é a igreja de Deus. Como não é a igreja de Deus? O que é que diz o evangelho de hoje? Todas as vezes que nós fazemos algo para alguém que necessita, nós estamos pavimentando o caminho para o céu. Se alguém passar por esse mundo e nunca ajudou ninguém, se preocupe com a sua alma. Porque se a sua vida foi uma vida de pensar só em você e nunca pensou nos outros, em ajudar o outro, os outros, tome cuidado. Talvez você não seja reconhecido diante de Deus. O evangelho diz: todas as vezes que nós fizemos algo para alguém que precisa, é para ele que nós fazemos. E ele diz aqui uma lista de pessoas, de condições de sofrimento: os que passam fome, os que estão doentes, os que estão presos, os que estão à margem do mundo, os que não têm o que vestir, os que não têm onde morar. Esses são aqueles que precisam da nossa ajuda e do nosso socorro. E se nós negligenciarmos isso, nós estamos nos distanciando do reino de Deus. Precisamos tomar muito cuidado. Você pode ser uma pessoa de profunda oração, de missa frequente, de terços diários, de devoções, mas se nunca estendeu a mão para ajudar alguém, para socorrer alguém, talvez você esteja invalidando suas ações de fé devocional. Elas são muito importantes para nos fortalecer, mas fortalecidos, nós precisamos ir ao encontro dos enfraquecidos, fortalecidos na oração, na comunhão, na palavra. Eu preciso ir ao encontro dos outros. É por isso que nós fortalecemos na oração.
Nós viemos à missa nos abastecermos da Eucaristia e da palavra, das orações da missa, para nós sairmos daqui robustos na fé, não para ficar em casa de braços cruzados, mas para ter um olhar para aqueles que estão enfraquecidos, seja na fé, seja nas situações do mundo. Isso é muito importante. Às vezes nós ficamos só na primeira parte, nos abastecemos, mas não vamos ao encontro dos que precisam. Às vezes Jesus passa pertinho de nós, na figura de alguém que sofre, e a gente não tem olhar para ele. E lá no juízo final, Deus vai nos perguntar: todas as vezes que você fizesses isso ou não fizesses isso, foi a mim que o fizestes ou não fizestes? Vejam como Deus se aproxima de nós nessas situações gritantes do mundo, para nos garantir o céu, a presença junto dele. Nunca descuidemos disso. Sejamos pessoas solidárias, que se compadecem dos que sofrem. É por isso que nós estamos nesse mundo. Não podemos passar por essa vida sem nunca ter olhado ao lado dos que estão do nosso lado, ou nem tanto, talvez distante, mas que precisem de alguma forma de nós. Estejamos atentos a isso. Hoje há uma corrente na igreja incentivando as pessoas só a olharem para si e não olhar para o irmão, para ajudá-lo. Que pobre é uma igreja em si mesmada, que não consegue olhar para as agruras, sofrimentos, cruzes do mundo. Estejamos muito atentos, porque isso é fundamental na nossa vida. A primeira leitura que nós ouvimos do livro do profeta Isaías fala de esperança, de um Deus que nos ama infinitamente e que Ele não quer ver ninguém sofrendo. Tanto que uma das promessas do profeta de Deus, que fala de Deus, é que Ele vai acabar com o sofrimento, vai eliminar todas as formas de morte, e vai preparar um banquete de ricas iguarias. Olha como Deus nos ama. Ele quer o nosso bem, mas o bem de todos, não é o bem só de alguns. Todo filho de Deus, toda filha de Deus merece vida em plenitude, merece viver com dignidade e merece o céu. Não podemos fazer distinção ou discriminação de pessoas. É um banquete de ricas iguarias, onde virão povos de todas as partes do mundo. Essa linguagem de esperança mostra que Deus não quer ver ninguém distante dele. Esforcemo-nos para participar deste banquete. E a segunda leitura que nós ouvimos, da carta aos Romanos, fala da filiação de Deus. Somos filhos de Deus, recebemos essa herança e devemos neste mundo nos comportarmos como tal. Às vezes nós nos comportamos como escravo e não como filhos. Quando é que nós nos comportamos como escravo? Quando nós achamos que Deus é um patrão e não um ser infinitamente misericordioso. Quando fazemos as coisas só por medo e não por compaixão. Não podemos agir só por medo de ser punido por Deus, de estar na sua esquerda e não à sua direita, mas porque nós somos pessoas de Deus, filhos e filhas de Deus, que ama uns aos outros e quer o bem de cada um. Quando assim procedemos, nós nos comportamos como filhos de Deus.
nós estamos trilhando o caminho do céu. E é isso que nós desejamos para aqueles que já partiram desta vida. Quando nós rezamos pelos mortos, nós estamos pedindo a Deus para aquela pessoa, para que ela esteja junto com Ele. E se ela estiver no purgatório, que os seus pecados sejam eliminados e ela possa adentrar os céus. Não sabemos onde estão nossos entes queridos. Por isso que a gente reza nessa incerteza. Eles não voltam para dizer: estou no céu, no purgatório ou no inferno. Ninguém volta para dizer. Então, nessa incerteza, nessa insegurança, para confortar nosso coração, nós rezamos, pedimos a Deus que acolha no seu reino aquela pessoa, aquele ente querido, aquela pessoa que passou pela nossa vida. E nós devemos fazer isso começando a perdoar aquela pessoa. Às vezes as pessoas partem desta vida com tantas mágoas, com tantas coisas a serem resolvidas. Às vezes não temos tempo de pedir perdão para alguém que parte de modo inesperado. E aí só resta no nosso coração um sentimento de peso, de culpa. Há um sentimento, quando a gente ama, que nós não fizemos o suficiente para aquela pessoa. Penso que a maioria de vocês talvez tenha esse sentimento. Deveria ter feito mais para aquela pessoa. E sabe por que temos esse sentimento? Porque a gente ama. E quando nós amamos alguém, parece que tudo que nós fazemos não é suficiente. E aí fica esse sentimento. Portanto, não fique com peso na consciência de você não ter feito mais por aquela pessoa. É porque você amava de um modo tão grande que ficou essa sensação. Hoje é um dia que muita gente leva flores aos cemitérios. Mas o mais importante do que você levar uma flor ao cemitério hoje é você dar uma flor a alguém que está do seu lado, vivo. Faça isso. Às vezes a pessoa viveu a vida toda junto com você, você nunca disse uma palavra de carinho, nunca deu uma flor, nunca deu um abraço sincero, e depois que ela parte, vai chorar no túmulo, levar flores. É só para amenizar a sua dor, porque não vai fazer diferença nenhuma para ela. A diferença faz se você fizer isso hoje, enquanto as pessoas estão vivas do seu lado. Faça isso. Reconcilie com alguém que você ainda não reconciliou. Perdoe alguém que você ainda não perdoou. Diga para as pessoas que vivem e convivem com você que você as ama, que ela é importante na sua vida. Faça isso enquanto ela vive, porque depois é só para desencargo de consciência. Façamos isso nesse mundo. É isso que nos eterniza em Deus e na vida das outras pessoas. Amemos mais uns aos outros. Sejamos mais solidários, perdoemos mais, digamos mais palavras de conforto, de carinho, do que palavras duras que ferem. Às vezes, ao fazer um balanço na nossa vida, nas nossas relações, a gente vê que nossas palavras que predominam são muitas vezes mais palavras ásperas, duras, do que palavras de carinho. E se você não sabe falar palavras bonitas de carinho, sinceras do coração, mostre isso com gestos.
há tantos gestos que não precisam de palavras e que dizem muito mais que muitas palavras. Você pode fazer isso. Pode abraçar, pode fazer algo de bom para aquela pessoa, pode ajudá-la de alguma forma, sem esperar nada em troca. Há tantas coisas que podemos fazer aqui nesse mundo, para as pessoas que convivem conosco, para aquelas que amamos e também para aquelas que ainda não amamos suficientemente. É isso que Deus espera de nós. Então, nesse dia de rezar pelos mortos, nós temos, sobretudo, que refletir e rezar sobre a vida. É isso que tem mais importância para Deus e para cada um de nós. Que tenhamos esse compromisso e com certeza estaremos trilhando o caminho para junto de Deus, o banquete celestial, as núpcias do Cordeiro. É o que nos pede a liturgia deste dia de finados.